Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento. Edgar Moura, Negócios Imobiliários. Espaço Maru, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a personalidade da foto? É uma pessoa extremamente conhecida, de uma família mais conhecida ainda, família tradicional de Sorocaba, e dizem que é o mago das mãos, tem uma leveza com as mãos. Sabe quem é? Dr. Gal Moreira Dini, é ele mesmo, nosso entrevistado de hoje. Dr. Gal, muito obrigado por ter aceito o convite e participar do Personalidade. É uma honra pra gente, viu? Eu que agradeço, a honra é toda minha. Dr. Gal, sorocabano? Sorocabano. Nascido em que bairro? Eu nasci no Hospital São Severino e cresci numa chácara na Caputera. Oh, ali na Lemponte, ali na Caputera, olha que perto do Morro da Mariquinha ali. Exatamente. É. Até quantos anos morou ali? Eu morei ali até os 7 anos de idade. E depois vim para o bairro aqui do Vergueiro e passei o resto da minha vida aqui. Ah, morou no Vergueiro. Não chegou a morar aí na Vila Hortência ali? Quando saiu da chácara veio para o Vergueiro? Sim, eu passei minha infância toda no consultório do meu pai, né? Meu pai fazia questão de mostrar como era ser médico e por isso desenvolver essa grande paixão pela medicina. Então eu passei realmente minha infância ali brincando com os meus tios, por causa da família Dini, com a história e a relação que eles têm com a Nogueira Padilha, e o consultório do meu pai era na Nogueira Padilha, e posteriormente ele acabou mudando para Santa Maria, que é 2 quarteirões. Santa Maria, isso. Então eu passei minha vida ali, e o escritório da minha mãe da advocacia também era na Santa Maria. Então eu cresci ali com... Eu adoro, o bairro é uma delícia, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tem saudade? Vai matar saudade? Eu estudei no Senador Vergueiro. Ah, o Senador Vergueiro. É. Aliás, tem um prédio numa esquina ali, na esquina da Santa Maria, que é de vocês ali ou não? Não, não é. Ali foi o consultório do meu pai, ele acabou vendendo e construiu um prédio, aquele prédio. Ali era o consultório do Dr. Galberto. E toda a minha formação depois do Senador Vergueiro, eu fui para o Aquiles de Almeida. Eu completei até a oitava série. O professor Marins, que Milton Marinho Martins. Até a oitava série eu fiz no Era uma bela escola, não? Espetacular. Formação de professores de primeiríssima, né? Que eu tive, a formação moral e cívica que o professor Milton Marinho passou para mim, isso eu tenho a agradecer a ele, que realmente é uma pessoa espetacular, como poucas que a gente encontra nos dias de hoje. E daí o ginásio, onde fez? O ginásio também fiz no Aquiles, e depois o colegial eu fiz no Objetivo. No Objetivo. É. E faculdade de medicina, onde o senhor fez? Eu passei, na época, em 3 faculdades. Passei em Taubaté, passei na USEC e passei em Bragança. E como tinha o Paulo Maluf, que é o filho do Edivar Maluf, que já estava em Bragança há algum tempo, conversando com ele, ele me levou para conhecer a cidade e mostrou que realmente era um local, uma cidade pequena, tipo Itu, assim, muito gostosa. Eu acabei indo para Bragança. Fiquei 6 anos em Bragança, fazendo faculdade de medicina. Isso com quantos anos foi para lá? Foi com, acho que uns 18 anos. Eu me formei com 23, 17 para 18 anos. Depois, acabando Como é que foi lá... a vida acadêmica? Gostoso? Como é que foi morar em República? Você que sempre morou aqui com a mãe... Como é que é essa história? Sai de Sorocaba, sai de próximo de todos os parentes, tios, primos, que eram... A família Dini era muito grande, né? Ali no bairro ali. Sai daquele convívio todo e vai para Bragança. E lá começa uma vida acadêmica. Morava em República? Morava em República. Morávamos em 7 rapazes nessa República, mas eu não senti muito... Só você de Sorocaba ou tinha mais gente de Sorocaba? Sorocaba era eu e o Paulo Maluf. Ah, você e o Paulo. Hoje é urologista aqui na cidade. E o resto do pessoal? Tem amizade até hoje? Mantém? Mantemos contato. Através do Face a gente acabou se descobrindo, mas é um contato mais virtual. Hoje a vida corrida não dá. Muita aprontação em República ou não? Sem dúvida, né? A vida acadêmica de todo mundo é cheia de histórias. Foi sempre um bom aluno? Sim, a vida inteira. Uma vida inteira. E quando decidiu pela cirurgia plástica? Essa é uma história bonita, porque eu, na 8ª série, ali na minha recepção tem uma carta que eu guardo até hoje. Eu estava na 8ª série, eu ia fazer o colegial ainda, e eu fiz o colegial, o começo do colegial eu fiz nos Estados Unidos. Eu mudei para lá e foi numa época em que meu pai faleceu, em 83 para 84.
eu fui fazer o primeiro colegial, e foi o ano que meu pai faleceu. E nesse ano, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu escrevi para o professor Pitangui, eu não sei por quê, mas eu falei, professor Pitangui, eu vou fazer cirurgia plástica, eu quero ser igual ao senhor. E isso você não estava nem fazendo medicina ainda, você estava no colegial. Eu estava no primário, né? Na oitava série do primeiro grau, estava indo, nem tinha ido para o colegial ainda. E todo o período que eu fiquei fazendo colegial nos Estados Unidos, eu via coisas interessantes, escrevia para o Pitangui, e naquela época ele respondia de próprio punho nas cartas. Respondia, doutor? Respondia. As cartas estão aí na frente enquadradas porque faz parte da minha história. Em 83, 84, a gente já trocava figurinhas e eu falava, eu vou fazer cirurgia plástica. E daí eu fiz colegial, falando para todo mundo que eu ia ser cirurgião plástico. Fiz medicina 6 anos, falando que ia ser cirurgião plástico. Daí vim para a PUC, passei na residência aqui da PUC, fiz 2 anos de cirurgia geral e todo mundo sabia que eu queria cirurgia plástica. Então foi um longo caminho até chegar nesse meu objetivo, que era ser cirurgia plástica. Eu entrei na faculdade em 87, tive que fazer toda essa trajetória de faculdade, foram 6 anos de medicina e mais 2 de cirurgia geral, para só depois poder prestar os 3 anos obrigatórios de cirurgia plástica. Eu fui passar em 95. A faculdade você fez em Bragança e a residência você fez em Sorocaba? Fiz na PUC de Sorocaba. Ah, na PUC de Sorocaba. Na PUC. Cirurgia geral. Cirurgia geral. Que ainda é requisito tinha... obrigatório. É, requisito. É obrigatório. Pra fazer, tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, passar por todas as especialidades, aprender a ver como que é a cirurgia de coração, urologia, desmontar tudo por dentro, parte gástrica, você tem que saber tudo o que é por dentro, para na plástica você voltar para fora e ficar trabalhando mais nessa arte de esculpir teoricamente o corpo. E quando você veio para Sorocaba, seu pai foi um médico muito conhecido, foi prefeito municipal, ex-prefeito de Sorocaba. Isso, como é que era esse relacionamento, você fazendo residência? Isso te ajudava ou te atrapalhava? Olha, eu acho que sempre me ajudou, porque meu pai teve muitos grandes amigos, né? O próprio professor Cássio Rosa, que era um professor que ele teve um vínculo com meu pai. Grande médico, né? Grande médico. O Cássio Rosa foi um dos fundadores da Sociedade Médica de Sorocaba, e quando meu pai quis fazer a faculdade de medicina em Sorocaba, o próprio Cássio Rosa, ele foi contra. Ele achava que a cidade não tinha uma estrutura para receber a faculdade de medicina. E a história da faculdade de medicina é uma história, assim, apaixonante, porque o meu pai, como prefeito, ele tinha um sonho... Agora, tá bom. Nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções, e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com o programa Personalidade, nosso entrevistado de hoje, Dr. Gal Moreira, que agora sim vai contar para a gente de quando o pai dele, desafiando tudo e todos, trouxe a faculdade de medicina para Sorocaba. Como é que foi essa história, doutor Gal? Então, a história é que meu pai, ele fez faculdade de medicina em Curitiba, né? Ele se formou como médico, e o sonho dele era trazer uma faculdade de medicina para o interior. Até então, no Brasil, não existia faculdade de medicina além das capitais. E ele ficou sabendo que ia ter uma liberação de verba do Ministério da Cultura para fazer a faculdade de medicina da PUC de São Paulo. E na época tinha 3 cidades que ofereceram hospital e uma estrutura para receber essa faculdade. Ribeirão Preto, a PUC e, Campinas, né? Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba. E meu pai, ele precisava criar
mostrar para o Ministério da Cultura que nós tínhamos leitos hospitalares suficientes para receber, né, a faculdade e um prédio para começar e verba para poder equipar. Então meu pai, ele conheceu o Padre Peroni, ele era grande amigo do Padre Peroni, e ele convocou o Padre Peroni para conversar, porque o Padre Peroni ele tinha uma grande ligação com a Igreja Católica para interceder e trazer a PUC para Sorocaba. E meu pai, ele foi padrinho de casamento do Antônio Hermílio de Moraes e era grande amigo do José Hermílio. E o Hospital Santa Lucinda era do Grupo Votorantim e meu pai foi conversar e o Grupo Votorantim cedeu o Hospital Santa Lucinda para se iniciar, que até então era maternidade no local. Doou para a cidade a maternidade de Santa Lucinda. Doou. E daí o meu pai precisava, né, para passar na frente de Ribeirão Preto, que hoje em dia tem a faculdade da USP em Ribeirão Preto, e Campinas, que tem a PUC de Campinas também, para passar na frente deles, o meu pai, ele tinha um contato com o Dutra, porque meu pai foi deputado federal, foi 3 vezes deputado estadual e 2 vezes prefeito de Sorocaba. Então, pela intensa vida política dele, ele sabia, a capital do Brasil ainda era no Rio, então ele sabia que o Dutra dava uma volta todo dia em volta do palácio. Meu pai pegou o carro dele, um Fusquinha, pegou o Padre Peroni, um homem de 2 metros de altura, botou no Fusca, foi na véspera daqui para o Rio, dormiram no Fusca, 5 horas da manhã, a hora que passa o Dutra, com 2 policiais fazendo a corrida dele matinal, levantou meu pai, aquele padre de bata correndo atrás do presidente, pedindo que o presidente assinasse a liberação para poder ser feita a faculdade em Sorocaba. E o presidente disse que falou para ele: Roberto, deixa comigo, deixa eu ler com cuidado, final da tarde você passa. Final da tarde meu pai passou lá, estava lá assinado, aprovado a realização da primeira faculdade de medicina do interior e nós vencemos Ribeirão Preto e Campinas. E meu pai veio para Sorocaba feliz da vida com a carta autorizada pelo Dutra. Sorocaba foi a primeira faculdade de medicina do interior do Brasil. Do Brasil. Foi Sorocaba? Foi Sorocaba. Que honra, eu não sabia disso. Primeira faculdade interior. E daí, quando meu pai pediu para o Padre Peroni, ele falou: Roberto, eu lhe ajudo muito, mas o meu sonho é fazer uma faculdade de filosofia. Se o senhor me ajudar a fazer a faculdade de filosofia, eu lhe ajudo a fazer a de medicina. Dito e feito. A faculdade de filosofia também foi feita na gestão do meu pai e também a faculdade de direito. A direito também? A FAD também. A FAD foi durante a gestão do seu pai? Sim, eu tenho uma documentação farta com lutas na época que meu pai fez para conseguir montar a FAD aqui em Sorocaba. Na época, no governo do Jânio, que também meu pai tinha uma amizade muito grande com o Jânio, e o Jânio foi uma pessoa que desempenhou um grande papel na luta para fazer a FAD de Sorocaba, e conseguiu. Também uma coisa que me alegrou muito essa semana é que eu passei em frente ao Colégio Salesiano e eu vi que hoje em dia tem a faculdade salesiana. Então o Colégio Salesiano foi uma doação da prefeitura na época do meu pai que doou o terreno para fazer o salesiano. Então, durante a gestão dele que foi feita a doação. Que grande investimento na cultura de Sorocaba. E eu fico imaginando, a Faculdade de Medicina tem mais de 60 anos, né? Quantos médicos se formaram em Sorocaba, se casaram e ficaram aqui? Quantos, hoje em dia, a Faculdade de Filosofia é a Uniso, uma universidade enorme, né? E você vê quantas cabeças inteligentes se formaram aqui em Sorocaba, na Faculdade de Direito, nem se fala então, quantos juízes formados aqui, que polo cultural gigantesco que meu pai plantou investindo há anos atrás, né? Que hoje é uma realidade. Sem dúvida. Olha, que história intensa, hein? Uma história bonita. E depois que você terminou a residência, lógico, só poderia ter ajuda, o pessoal querer bem, depois de tudo isso que o senhor me contou, mas quando terminou a residência, aí optou sim pela cirurgia plástica. Daí eu já tinha optado desde a 8ª série, sim, né? Mas aí eu tive efetivamente foi começar a fazer a residência na cirurgia plástica. Daí eu tive que prestar essa residência foi em Sorocaba ou saiu de Sorocaba para isso? Daí eu saí de Sorocaba e fui para a Escola Paulista de Medicina, que é a atual Universidade Federal de São Paulo, né? E estou lá na Escola Paulista até hoje. Desde essa época? Quantos anos já isso, da faculdade? Mais de 20 anos. Eu fui para lá em 93, então quase que 21 anos que eu entrei na Escola Paulista. Daí, quando eu fiz os 3 anos, me formei como cirurgião plástico, né? Montei consultório logo em seguida em Sorocaba e segui a carreira acadêmica. Fiz o mestrado lá, fiz 2 ou 3 anos de mestrado, fiz mais 3 anos de doutorado.
Depois disso, virei professor lá na escola e estou lá até hoje fazendo um serviço voluntário. Eu vou 2 vezes por semana, opero a população lá gratuitamente. Eu sou chefe de um setor de cirurgia plástica, que hoje em dia é o maior setor de cirurgia gratuita de nariz da América Latina. Nós fazemos em volta de 300 cirurgias de nariz gratuita por ano, em São Paulo. Mas dá aula também na faculdade? Dou aula na faculdade, sem dúvida. Na faculdade e todos os congressos. Agora... Daqui 3 semanas eu estou indo para Dallas, que é o maior congresso mundial do nariz. Eu vou há 13 anos, estou indo lá para supervisionar também como professor. Vou para a França agora também em maio, vou dar uma aula sobre uma técnica que eu assim ajudei a divulgar, que é a colocação de silicone pela barriga. Você faz a plástica de barriga e já entra por dentro e coloca o silicone nas mamas, e colocação de prótese de glúteo, que está sendo a nova febre em Sorocaba. Eu já coloco prótese de glúteo há mais de 15 anos, uma experiência muito forte nisso, e me convidaram para ir pela Sociedade Francesa de Cirurgia Plástica. Eu falo francês fluentemente. Eu fiz intercâmbio, eu morei um período na França, em Paris, e depois, para aperfeiçoar e ver uma cultura um pouco diferente, eu fui para Montreal também, ficar em casa de família, fazendo intercâmbio para fortalecer o meu francês. Quantos anos depois que fez a residência em Sorocaba, saiu de Sorocaba, quantos anos ficou estudando fora, fazendo... Eu nunca parei, não parei um dia, eu não parei um dia de Mas na de França estar na vida morou quanto acadêmica. tempo? Eu fiz intercâmbio na França, porque o colegial eu tinha feito nos Estados Unidos, então eu estava com inglês fluente, né? Voltei 7 férias assim de dezembro até fevereiro, na época de colegial, para incorporar o inglês mesmo. Não, é que eu gostava da família. Eu fui para um local completamente diferente. Eu fui num estado que era fronteira com o Canadá. Então, eu morava numa fazenda. Então, eu saí de uma vida que aqui de adolescente na cidade de Sorocaba, que naquela época Sorocaba parecia uma cidade pequena. A gente tinha a impressão que a gente dominava a cidade. Então, eu saí daqui para ir para uma fazenda tirar leite de vaca às 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Fui gordinho, voltei todo forte, touro. Então foi uma realidade completamente diferente. A cidade que eu morava, Daniel, tinha 581 habitantes. A hora que eu cheguei ali, a placa da cidade, população 581. Eu falei, nossa, eu vou ser o 582. Olhando, eu fui me meter. Mas foi uma experiência maravilhosa e voltei várias vezes, né? Daí na França... Mas não conta agora da França, não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Tá muito gostoso. Não sai daí não, hein? Caminhante. Caminho não existe. Se faz caminhando. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Um graveto é fácil de ser quebrado, porém, um feixe é mais difícil. Com essa filosofia, buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós, da Edgar Moura Imóveis, temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! No Campolim, em Sorocaba, você encontra um completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Espaço Maru. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial. E ainda, o revolucionário método de redução de gordura, criolipólise. Agende já sua avaliação gratuita. 3031 3519. Espaço Maru. Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar, em frente ao Parque Cassato Maru, no Campolim. Estamos de volta com Personalidade, nosso entrevistado de hoje, Dr. Gal Moreira, aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Dr. Gal, agora sim,
Como o senhor ia sempre para os Estados Unidos, o inglês estava fluente. Começou a ir para a França. Eu interrompi o senhor contando que o senhor ia para a França. Também fez intercâmbio lá na França. Isso fez com que você voltasse várias vezes, é isso? Sim. Eu fiquei em casa de família, em Paris. Eu peguei as férias, durante 6 anos de faculdade de medicina, eu pegava as férias de dezembro a fevereiro, fiz o intercâmbio e depois, todo ano, voltei durante uns 6, 7 anos seguidos, ficando nessa casa, aproveitando essa amizade que eu tive. E até hoje eu vou para lá, visito essa família, que é uma família espetacular. Além da visita à família, frequentava algum hospital, alguma coisa, alguma... Sim, eu fiz um contato grande com alguns médicos otorrinolaringologistas da França, que a França é muito forte nessa área. Então, visitei muitos médicos na França, passei 2, 3 meses com grandes nomes da cirurgia plástica da França, por isso que eles me convidaram esse ano pela Sociedade Francesa de Cirurgia Plástica, aí dar uma aula no Congresso Francês. Eu vou dar 3 aulas em francês, agora dia 22 de maio desse ano. Legal, não para de estudar, né? Não para de... Não dá nunca. Se renovar, né? Eu tenho uma vida científica muito grande, eu sou ligado a várias revistas de cirurgia plástica, na diretoria, faço parte de um imenso número de sociedades de cirurgia plástica, então minha vida acadêmica é tudo para mim. Muito legal. Uma curiosidade que não só eu tenho, como toda a cidade, é sabido por Sorocaba todo. O senhor teve, como falou aí no início do programa, um relacionamento com o Pitangui, escrevendo para ele que queria ser cirurgião plástico quando crescesse. Quando cresceu, se tornou cirurgião plástico, como é que foi essa reaproximação? Então, a minha paixão pelo professor Pitangui, você vê que vem desde os 13, 14 anos que eu estava nos Estados Unidos mandando carta para ele. Hoje, com 46, já se passaram 33 anos. Então, durante esses 33 anos, eu passei escrevendo para ele muito e visitando. Onde eu sabia que o professor Pitangui estaria dando uma palestra, eu estava lá. Então, eu era aluno de medicina, todos os congressos de cirurgia plástica naquela época, onde ele tivesse, ia para o Rio, ia para a Grécia, eu ia atrás. Eu persegui o Pitangui durante muito tempo. Foi um fã. E como ele via isso? Com uma grande amizade. Ele viu que eu tinha um certo potencial e sempre que eu vejo isso, os alunos que se dedicam bastante e é uma pessoa que tem capacidade, é uma pessoa que gosta de você, gosta do assunto, hoje em dia a gente vê que é gostoso você poder transmitir um pouco para uma pessoa que gosta realmente e tem interesse. Então isso desenvolveu muito a minha vida acadêmica, essa paixão que eu tenho pela faculdade. Prestei concurso na PUC, passei como professor titular há 3 anos atrás e fiquei até o mês passado, eu estava aí na PUC, mas começou a ficar muito pesado, então chegou uma hora que ou eu ficava na PUC ou na Escola Paulista, porque não dava para conciliar a vida familiar, com 2 dias aqui, 2 na Paulistas, e como eu estou há 20 anos na Escola Paulista, eu fiquei por lá. Sem dúvida. E o Pitangui, até hoje mantém ainda contato com ele. Chegou a ficar quanto tempo indo para lá como auxiliar como assistente, fazendo cirurgias junto com ele? Quanto tempo, assim, ininterruptos? Eu fiz um fellow com ele, assim que eu acabei a cirurgia plástica, eu passei 1 ano indo para lá o ano inteiro. Passava às vezes 1 mês direto, porque eu tinha um primo que fazia faculdade de medicina no Rio, aproveitava a casa dele, ficava 1 mês direto, voltava para cá, ficava 1 semana, porque no começo de carreira o consultório quase não tinha movimento. Então eu ia para lá, a hora que marcassem cirurgia, consulta, eu voltava para cá para ganhar meu dinheirinho, mas passei praticamente 1 ano inteiro indo direto em um programa de fellow, né? E depois disso voltei inúmeras vezes para assistir cirurgia com ele e com vários ex-alunos dele, tanto que hoje eu me tornei um membro da Associação dos Ex-Alunos. Eu sou membro correspondente da Associação dos Ex-Alunos do Pitangui, que eu fui diplomado há 2 anos atrás num congresso, ele me deu um diploma, me diplomando como um correspondente dessa associação dele. E a sua esposa, como é que ela vê, aliás, como é que, com toda essa correria, como é que você conheceu a sua esposa? A minha esposa, ela tinha sido uma ex-paciente minha. E eu conheci ela, ela voltou no meu consultório depois de muito tempo de operada, né? Só passou para uma reavaliação, e é uma época que eu tinha me separado. Conheci essa pessoa fantástica, que é a mulher que veio trazer grande alegria e me ajudar em tudo. Como ela aguenta isso? É a paciência oriental. Minha mulher nasceu na China. Ela é chinesa. Ah, então é isso, né? Ela é chinesa, nasceu em Hong Kong. E então realmente é uma mulher extremamente dedicada e excepcional. Extremamente inteligente, fala 4, 5 línguas fluentemente.
E ela aguenta bem essa sua loucura de vida? Acompanha você nessa loucura? Acompanha. Vai para cá, vai para lá, viaja. Sempre que estou viajando, ela está me acompanhando e Isso é me bom, ajudando. Né? Isso é bom. Ajudando a administrar consultório, que isso também não é fácil. Quer dizer que quando eu quiser marcar consulta, eu tenho que ligar para a Lin, falar com a Lin e com ela que eu vou marcar. Sim. A Lin é ela que ajuda a administrar, marcar as cirurgias e consultas. Oh, que bom. Legal, infelizmente nosso tempo é curto, televisão é uma pena. A gente ficaria aqui horas e horas conversando. Mas eu queria, antes de encerrar, fazer um bate-bola rapidinho com o senhor. Em poucas palavras, eu queria que o senhor me falasse sobre família. Família. Eu definiria família como a família, como a Heloísa Dini foi mãe e pai, porque você vê, eu perdi meu pai com 14 anos de idade, fazendo colegial nos Estados Unidos, então realmente minha mãe teve que ser mãe e pai para poder me criar, me pagar a faculdade, tudo. E a minha mãe é um exemplo de dedicação, né? Ela dedicou a vida inteira para que eu chegasse aqui onde eu estou hoje. E meu pai também foi um pai fantástico, mas infelizmente ele ficou doente, ele teve Alzheimer cedo, então os últimos anos, numa fase que eu ainda era criança, peguei meu pai numa fase de doentia. Então a minha mãe conseguiu segurar e me trazer até aqui onde eu estou hoje. Sucesso. Sucesso. Eu acho que não existe sucesso que suplante o sucesso pessoal e a satisfação pessoal. Eu acho que a felicidade está acima de tudo. Não tem título, não tem honraria que substitua você ser feliz. Um momento inesquecível. A minha vida é repleta de momentos inesquecíveis. Eu tenho, cada vez que passa, todo ano, algum congresso que eu vou, encontro e sou homenageado, prêmios que eu recebo, tem mais de 43 prêmios, 50 trabalhos publicados em livros internacionalmente. Então, durante muito tempo, eu achava que esses seriam meus maiores prêmios, mas eu posso falar que agora o prêmio que me realiza como pessoa é ter conhecido minha esposa, e minha esposa me traz muita alegria e vai complementar, porque nossa ideia é já ter filho esse ano ou ano que vem. Opa. Mais Aí chineses aqui para Sorocaba. Inesquecível, você vai ver só. Nascimento de um filho. Um ídolo. Ivo Pitangui, sem dúvida. Uma música. O meu estilo musical é rock, eu gosto muito de rock. E músicas da década de 80 que marcaram a minha adolescência. Uma viagem. Uma viagem. Eu viajei o mundo todo. Não tem acho, local que ainda falta eu conhecer. Eu acho que alguns locais que me marcaram muito foi o Egito. E a minha grande paixão ainda é a França. Eu sou apaixonado por Paris. Sou apaixonado. Paris é minha grande paixão. Porque eu tive esse convívio com a família de lá, então eu me sinto francês porque eu falo fluentemente francês. Quando eu estou lá, eu me sinto em casa. Um sonho. O sonho que eu quero realizar é ter filhos. 46 anos, chegou a hora de ser pai e estar presente para educar os filhos e compartilhar um pouco do que eu ganhei e conquistei de conhecimento nessa vida. Quem é Dr. Gal Moreira? Dr. Gal é uma pessoa extremamente dedicada. Eu acho que eu sou muito esforçado. Eu estudo bastante. Eu não tenho fim de semana. Às vezes o paciente me pergunta, mas o senhor pode operar no sábado? O senhor pode operar no domingo? Eu adoro operar no fim de semana. Eu ficar sem trabalhar, eu sou hiperativo, né? Talvez um defeito que eu tenho é essa hiperatividade que eu não consigo ficar parado. Mas sou uma pessoa extremamente sincera. Dificilmente alguém pode falar que eu sou uma pessoa falsa. Eu nunca minto, jamais minto, jamais roubaria nada nessa vida. Difícil eu pensar. Uma coisa que me machuca muito é ver a política nacional, as pessoas lesando nosso país. Então, eu acho que a criação que minha mãe deu é de ser uma pessoa extremamente certa. Todos têm erro, mas eu acho que eu sou extremamente honesta no que eu falo e nas minhas atitudes. Este é Dr. Gal Moreira Dini, professor, médico cirurgião plástico e grande personalidade.
Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Rei das Carnes e Premodiza.